Olá, Boa noite, Amanda. boa noite, tudo bom? Tudo bom? Tudo jóia. Tá ouvindo bem? Tá tudo bem por aqui. Tá me ouvindo bem também? Tá tudo. Conexão tá boa? Áudio e vídeo, ok. Ai, que bom. Muito bom, muito Vamos, obrigada. vamos- vamos começar então, horário britânico. Pois é, né? Isso aí. Às 9h10 da noite, muito bom. Então vamos lá. Boa Vamos. noite, Pitaqueiro. Boa noite, Pitaqueira. Meu nome é Maurício Barbosa, esse é o Pitaco da Bola. Estou falando da cidade de Penedo, estado de Alagoas. Estamos localizados a 166 quilômetros da capital, Maceió. E a live de hoje conta com uma convidada muito especial, que é a Amanda Ceará Micoli, formada em Direito, técnica em Recursos Humanos, coach esportiva, que é a treinadora mental de atletas, psicanalista, fundadora do método 3S, que é o Self-Sustained Sufficiency, suficiência autossustentada. Boa noite, Amanda. É uma satisfação recebê-la aqui na nossa Boa live do noite. Pitaco. Boa noite, Maurício. Muito obrigada. É um enorme prazer aqui conversar com você nessa noite, com o pessoal que nos assiste também. Pois é, eu vou perguntar logo sobre o seu método 3S. Amanda, em que consiste o método 3S que você é a fundadora? Na verdade, o método surgiu por uma observação, né? Até dos próprios clientes que eu atendia e do que eu via, né, no mundo do futebol. Apesar de eu atender atletas de outras modalidades também, veio muito por conta do futebol. Grande parte dos clientes que eu atendo ainda são do futebol. E eu percebia que o atleta, ele treinava muito a parte física e ele era muito capaz e muito competente, né, na parte física, na parte tática, porém ele tinha desempenho em picos, né? Ou seja, em uma partida ele performava muito bem e nas outras ele não tinha o mesmo rendimento. E eu comecei a analisar e falei, gente, mas o talento, né, ele possui, senão ele não chegava em alta performance em nenhuma partida. E aí eu comecei a perceber, então, esses atletas que tinham essa performance em picos, né? E aí foi quando eu criei o método de alto rendimento sustentado, que é através do treino mental, o atleta então conseguir não só chegar, né, na alta performance, mas manter essa performance também nas partidas e nas competições. Então foi muito por conta disso. Então é um pouco de uma mistura, né, de treinos cognitivos, também com a parte comportamental e também atrelada à parte mental. É uma mescla de tudo isso, que aí faz então com que o atleta não só chegue em alta performance, mas se mantenha lá, evitando essa performance que eu citei há pouco para vocês. Que justamente é o mais difícil se manter no topo, né? Porque chegar lá, tudo bem, é difícil chegar no topo, mas se manter parece que é mais difícil ainda, né? Sem dúvida alguma, né? A pressão para chegar, mas também há muita pressão para se manter, né? Não basta só o treino físico ali. Muitos atletas acabam esbarrando nessa questão, né, do emocional, dessa parte mental, até mesmo de comportamento. Tudo muda, né? E ter que manter isso é uma pressão muito grande. E muitos sabem lidar com isso, né? Muitos conseguem lidar com isso e faz da pressão um trampolim, né, para performance, e outros não. Então, sim, para a maioria, né, para o grande número de atletas, é muito complicado, sim, manter. É uma pressão muito grande, né? Precisa ter uma estrutura emocional muito forte. Então, o método, Evidentemente, ele ajuda não, nisso também. Desculpa. evidentemente que algumas perguntas nós iremos falar sobre atletas, mas também elas poderão ser aplicadas a pessoas que não são atletas, né? Você já atendeu vários atletas, dentre eles o Sidão, o goleiro Sidão, o Rafael Longini, o Emerson Sheik. Você atendeu mais de 1.000 atletas. Então, se você pudesse mensurar, após um trabalho de treinamento mental, o quanto aumenta o rendimento do atleta e a sua qualidade de vida? Se pudesse mensurar assim, o quanto aumenta? O trabalho, na verdade, o que eu costumo falar, né, para os meus clientes é o seguinte:
faz parte, né, do combo do atleta a pressão. Não tem como ser atleta sem ter a pressão. E aí o que acontece? O trabalho é para deixar o atleta apto para lidar com a pressão e encontrar esses recursos para ter essas condições dentro dele. Então, qualquer tipo de pressão que tenha, depois que passa por essa transformação e por esse fortalecimento mental, a intenção é que ele fique fortalecido para lidar sempre com qualquer coisa, e isso sempre em alta performance. Então, a gente vê grandes mudanças de atletas que, por exemplo, faltava confiança dentro de campo e que depois não tem mais isso. Tem atletas que também têm confiança em excesso, então você trabalha para que haja um equilíbrio. Tem atletas que ficam muito ansiosos, então eu atendi atletas, por exemplo, que eles tinham traumas de fazer a cobrança de pênalti, muito medo de cobrar pênalti, e aí depois, né, que passa por esse processo e por essa evolução, chega a hora de cobrar pênalti, ele mesmo pede para cobrar, ele mesmo em final de campeonato, ele mesmo pega e ele vai. Então você percebe que há um domínio emocional muito grande. Né? Claro que vai ter a pressão, que vai sentir. O estresse ele é bom, ele impulsiona muitos atletas, mas o atleta ele passa a ter condição de ter esse emocional muito calibrado para ajudá-lo no momento de competição, seja em concentração, seja em parte cognitiva, seja melhora de tomada de decisão, até mesmo controle de impulsividade, porque a gente vê ainda muitos atletas que são muito impulsivos na hora do jogo, que acabam discutindo muito, qualquer falta que ele está lá no meio, e está discutindo, e está brigando com o árbitro, e está fazendo encrenca, e não precisa disso. Então, o trabalho, ele acaba fazendo com que o atleta evolua em todos esses aspectos, e até mesmo fora da profissão, né? Porque quando a gente pega um atleta ou um profissional de qualquer outra profissão, né? Um profissional de qualquer outra profissão é ótimo, mas qualquer outro profissional de qualquer outra área, é importante que ele saiba lidar com esses recursos, né, internos que nós temos. Todos temos. Então, o trabalho e o desenvolvimento é muito mais para que tenha-se consciência de quem você é e do quanto que você pode fazer e do quanto a gente tem a melhorar sempre, para que isso nos ajude nos momentos que a gente mais precisa. Como eu te falei, para mim é muito gratificante ver, por exemplo, um atleta. E eu não falo isso porque é mérito meu, não. O mérito é sempre dos atletas que passam por esse processo, né? Eu falo que eu só sou um instrumento disso. Mas é muito gratificante para mim, por exemplo, atender um atleta que não fazia gols há muitas partidas, e depois que passa pelo processo, então ele faz 3 gols em uma única partida. Ou como eu citei o exemplo do atleta que tinha medo de cobrar pênalti, e depois do processo, numa final de campeonato, aqui em São Paulo, 2 clubes grandes, então ele pede a bola e ele quer cobrar o pênalti e acerta. Então é muito gratificante, é uma evolução que acaba acontecendo. Só uma curiosidade, não é nem uma pergunta que estava aqui na minha programação. Eu vi que você postou sobre o jogo do Flamengo e Grêmio, não foi de ontem? Você fez uma postagem. Foi. Do jogo, tá? Você não é paulista? Eu não entendi. Você é nascida onde? Eu sou de São Paulo. Certo. Você gosta de ver futebol? Eu preciso ver futebol, né? Mesmo quando além de gostar, é claro, mesmo quando não é de atletas que eu atendo, é importante ver, porque em todo jogo a gente acaba pegando alguma coisa e fazendo análises diferentes, né? Por exemplo, eu assisto um jogo sempre mais com o olhar agora da parte comportamental. Então, por exemplo, jogos, eu costumo falar, né? Jogos que começam com um grande número de faltas, cobrança de cartão logo no começo, muita falta, a temperatura emocional está elevada. Então, eu vou fazendo essas análises, né? Gosto, sim, do futebol, assisto quando eu posso, quando eu tenho tempo, né? Acompanho os atletas que eu atendo também. Enfim, estou sempre aí com a telinha ligada. Bem legal, interessante, viu? As pessoas dizem, jogo é jogo, treino é treino. Você diz, jogo é treino e treino é jogo. Amanhã, às 9h30, teremos a primeira semifinal da Copa Libertadores da América, Palmeiras e Atlético Mineiro. E o técnico Abel Ferreira disse que o Atlético é favorito,
porque fez mais investimento, porque é o líder do campeonato brasileiro, apesar de ser um campeonato diferente, mas o Atlético é o líder do campeonato brasileiro. Então, o técnico palmeirense colocou a responsabilidade no Atlético. Já o Hulk, que é jogador do Atlético, disse não, a responsabilidade é do Palmeiras, porque o Palmeiras é o atual campeão da Libertadores. E depois o Hulk disse bem assim, apesar de ser experiente, porque o Hulk é um jogador muito experiente, muito rodado, ele disse assim, sempre dá um friozinho na barriga. Então, minha pergunta é a seguinte, esse negócio de colocar a responsabilidade no outro é uma forma de amenizar a pressão que é grande? Pode ser que sim, né? Pode ser que seja, sim, uma forma de amenizar, apesar que isso não ameniza, né, a pressão do time, até porque os torcedores estão ali muito esperando e cada um que vai entrar na partida também tem a sua autocobrança e espera dar o seu melhor, né? Eu acho que, de repente, isso é mais também, pode ser mais uma forma de tentar desestabilizar o outro time, dizendo que a responsabilidade toda é dele, né? Do que tirar a sua própria responsabilidade do seu próprio time. Mas tem de tudo, né? Eu falo assim, é necessário muito trabalhar a parte interna, porque para o atleta que não tem isso calibrado, qualquer provocação desse tipo, que soa normal para muitos, acaba sendo um peso, uma cobrança excessiva, né? Não, eu preciso ganhar porque preciso manter a liderança, ou eu preciso ganhar. E isso, para muitos, é um incentivo, mas como eu falei, para alguns acaba atrapalhando, sem sombra de dúvida, a provocação acaba fazendo efeito. Eu tenho dois atletas. Um é melhor fisicamente e tecnicamente, mas o outro está melhor mentalmente que o primeiro. Então, o primeiro é melhor tecnicamente e fisicamente, mas o segundo, mentalmente, é melhor que o anterior. Como seria essa disputa? É aquela coisa, né? Uma coisa que eu sempre falo, acho que quem me acompanha aí nas redes sociais vê eu falar muito disso. Eu arrisco a dizer, né, e afirmo, na verdade, claro, e não é só porque eu trabalho com isso, mas que o que tem melhor preparo mental, ele é mais capaz. Porque quando o mental está desregulado, ou quando o atleta está ansioso, né, ou é estressado ao extremo, ele acaba tendo impacto no físico. Então, a parte física é afetada e a parte cognitiva também. Então, ele tem que fazer um esforço muito grande para que ele mantenha a parte física dele do jeito que é. E aí, dou vários exemplos. Um emocional alterado dentro de campo, em competição. O atleta tem excesso de sudorese, então ele desidrata mais rápido. A musculatura dele enrijece, né, porque o cérebro manda o comando, né, de luta e fuga. Então, a musculatura dele enrijece quando ele fica nervoso, atrapalha nos movimentos, na corrida, o batimento cardíaco acelera, ele cansa mais rápido do que ele está habituado, do que ele está treinado para cansar. A pupila dilata, então atrapalha a visão. E aí você vê atleta que é muito bem preparado fisicamente, mas que chega em momentos de competição, o mental acaba atrapalhando. Então, um atleta que é muito bom em cobrança, por exemplo, de escanteio, erra a cobrança de escanteio, erra passe todo momento, e pode ser que isso esteja acontecendo por conta do emocional, que não está fortalecido o suficiente. Então, o físico acaba tendo impacto. E aí, o atleta começa a julgar o rendimento dele dentro da partida. Então, no momento em que ele teria que estar com a mente livre, né, sem julgamentos, para que ele consiga executar aquilo que ele sabe, começa a ser um peso. E aí ele começa a julgar a performance dele dentro de campo. E a partir do momento que ele faz isso, ele perde concentração, atrapalha a tomada de decisão. Então, eu categoricamente te afirmo que numa disputa dessa, se o que tem o melhor preparo físico e tático não souber e não estiver com a mente controlada, o que tem o maior trabalho mental ali desenvolvido, ele com certeza, nessa disputa, ele ganha. Eu acho interessante, viu, Amanda, porque eu não costumo assistir luta de UFC, assisti antigamente, há uns 10 anos eu assistia, mas parei de assistir. Mas eu sempre vejo as notícias
escritas, né? As matérias publicadas nos sites. Eu sempre vejo algumas notícias e eu acho interessante o seguinte, tem um atleta que, na minha visão, aí é a percepção minha, que é o Conor McGregor, que é um irlandês. Ele foi campeão em mais de uma categoria do UFC, que é luta, né? Artes marciais. Ele foi campeão em mais de uma categoria, mas na minha concepção, ele não é um lutador assim tão melhor do que os outros. O que eu percebo nele é que ele ganha a luta antes de começar. Com as entrevistas, ele começa a dizer que ele é melhor do que os outros. Para ele, e isso dá resultado, ele diz que é melhor do que os outros, que ele vai vencer, e ele começa a trabalhar na mente do seu oponente. E você vai olhar, o outro oponente talvez seja até melhor do que ele, mas ele acaba vencendo. Na verdade, ele faz isso e muito provável, além dele estar trabalhando a mente do outro, ele está trabalhando a mente dele também, porque ele está afirmando para ele que ele é bom, que ele é melhor e que tudo isso. E muitas vezes tem atletas que não precisa nem falar, nem fazer esse tipo de provocação dizendo que é o melhor. Somente a postura corporal dele, a postura de confiança ao entrar, né, no ringue ou no tatame, já passa para o outro. Se o outro não está com a mente tão fortalecida assim, já é razão para que o outro fique com falta de confiança. A própria postura de confiança de um já acaba impactando e atrapalhando o outro, por incrível que pareça. Por isso que eu falo para o atleta que a concentração é importante no sentido de que, para que ele se concentre nele, no que ele treinou, quando fala treino é jogo, né? Treino é jogo, o treino está ali para você ser tão bom quanto no momento da competição. Claro que se permitir, né? Enfim, mas é para isso exatamente. Então, chegar num momento desse onde há essa provocação, para que ele consiga concentrar nele, no trabalho dele, e não cair nessas provocações, porque tem muitas pessoas que fazem isso mesmo e que acabam se dando bem por conta disso, né? Ele, na verdade, se aproveita do emocional fragilizado ali do outro para se dar bem, e acaba acontecendo. Eu não estou dizendo com isso que ele não é um bom atleta. Sim, Até sim. porque se ele não fosse um bom atleta, ele não venceria. Mas eu acho que ele fala mais do que o que ele é realmente. Mas surte efeito. Ele acaba ganhando e é campeão. Ele pega na fragilidade do outro, né? Pega na fragilidade de outro. Mas no futebol acontece isso também, né? Acontece isso também em cobrança de pênalti, ali na questão com o goleiro, acontece bastante também. E aí, quem está o melhor preparado ali mentalmente dizendo, o que está mais concentrado no que está fazendo, acaba tendo uma vantagem nisso. Boa noite, Arthur Vasconcelos. Amanda, esse é o nosso parceiro aqui do Pitaco da Bola, professor Arthur Vasconcelos. Boa noite, Arthur. Boa noite, Maurício Barbosa. Boa noite, Amanda. Desculpem o atraso. Eu acabei de sair de uma reunião agora e já vim correndo para cá. Nem vesti o manto sagrado, mas é justamente para estar aqui com vocês. Amanda, seja bem-vinda, tá? Eu já vou começar com uma perguntinha, né? Aproveitar a sua presença aqui no Pitaco da Bola. E a pergunta é a seguinte, Amanda. Sobre a questão dos jovens, principalmente no âmbito dos esportes atualmente. A gente tem muitos talentos que a gente observa que aparecem como grandes promessas e a gente vê assim, nossa, putz, aquele cara tem muito talento, né? Vejo até muitos, olha, a menção, aquele pode ser um novo Messi, sei lá, pode ser um novo Cristiano Ronaldo, no caso do âmbito do futebol. Mas, se a gente pudesse dar um parecer, qual seria a problemática desses jovens na atualidade, muitos deles não vingarem no esporte? Tipo, serem grandes talentos, grandes promessas, mas não se efetuarem durante esse período. Existe alguma razão para isso? É claro que tudo que eu for falar aqui, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Que é o que eu vivencio e é o que eu vejo, né? Então, é a minha experiência. É claro que dentro desse contexto, há a parte tática, a parte técnica, e a gente sabe que no futebol, principalmente, eu já vi vários casos de atletas que não eram os melhores ali tecnicamente, taticamente, e eles acabavam tendo vantagens, enfim, ou por inteligência de jogo ali dentro do contexto, ou por uma tomada de decisão rápida, enfim.
Nem sempre o melhor é o que consegue, mas olhando por o lado mesmo emocional, que é onde eu consigo entender, eu acredito que falta muito ainda, né, nessa questão da formação do atleta, principalmente com a parte emocional, porque os torcedores, né, o futebol é o esporte da emoção. Então, quem está de fora olha sempre com o lado emocional, de que tem que fazer, de que tem que ganhar, mas poucos sabem ao certo o quão difícil é a carreira de um atleta de futebol e o quão difícil é desde o começo, né? E é necessário, sim, ter uma estrutura emocional muito forte, por várias questões. Porque essa cobrança vem desde pequeno. Enquanto as crianças estão brincando, né, e tal, um atleta profissional, ele na idade de brincar, ele já está sendo profissional, ele já está jogando. E por mais que todo mundo fale, mas a criança está brincando, sim, mas muitos já carregam ali o peso de ter que entregar, porque o pai mudou de cidade para acompanhar ele e parou o trabalho. E tem várias questões nesse sentido. A gente também tem pais que não preparam o filho para viver longe do pai, no sentido de quando tiver uma oportunidade, acaba perdendo. E é uma linha muito tênue, né, entre o momento de ser profissional e o momento ainda de estar na formação. E isso pode acontecer de um momento para o outro. Então, precisa ter um preparo emocional que acompanhe o preparo físico, porque senão o atleta se perde e ele acaba perdendo a oportunidade. E muitos desistem e abrem mão até porque não suportam a cobrança. Porque é muita cobrança dos pais. Por mais que o pai não queira cobrar, há uma cobrança dele também. Há a cobrança do pai de que ele tem que dar certo, porque está abdicando da vida. Em outro lado, há um excesso de zelo que também acontece. Então, o menino não sabe lidar, não sabe ficar longe da família. Tem a oportunidade de ir para fora do país, chega lá, não consegue suportar a pressão. Então, há uma série de fatores. Então, eu arrisco a dizer que, nesse aspecto, a formação do atleta, ela precisa ainda evoluir bastante. Ela precisa evoluir muito, porque eu acabo vendo bons jovens, talentos, de fato, que acabam se perdendo pela falta mesmo dessa maturidade emocional, de saber entregar o que precisa e o que sabe fazer no momento ideal, por falta aí mesmo do emocional, que não suporta. Tem muitos também, e aí eu vou até estender um pouco aqui a minha resposta, se vocês me permitirem, né? Mas Fique à vontade. tem muitos atletas também que... Aí, até eu falei que eu ia me estender, fui ler aqui as perguntas, as respostas, já me perdi na minha resposta. Mas daqui a pouco, deixa lá. Bora para a próxima. Nas Olimpíadas de Tóquio deste ano, o atleta Altobelli Silva terminou na 10ª posição da prova de atletismo, 3 metros com obstáculos. E ele declarou sua decepção consigo mesmo, pois disse que treinava muito, treinava até mais do que alguns que ficaram à sua frente. E que chegou até a duvidar se aquele esforço valeria a pena. Ele chegou a colocar em xeque o seu futuro. E aí o jornalista que o entrevistou falou algumas palavras assim positivas a ele. Foi até tipo um psicanalista naquele momento, né? Ficou um momento um pouco embaraçoso. O jornalista ficou meio assim, mas o jornalista foi bem inteligente e disse algumas palavras a ele. A minha pergunta é, quando no momento de decepção na vida profissional, qual a forma de evitar esse tipo de pensamento, inclusive de atitudes extremas? Na verdade, assim, evitar esse tipo de pensamento é muito difícil. Faz parte, né, do ser humano a gente ter pensamentos de decepção e a gente fazer essa análise, a gente ficar entristecido por algo que não aconteceu. Isso faz parte. E isso é até saudável, né? A gente ter esse ponto de atenção quando a gente não vai bem e essa decepção. É a cobrança que todos temos com nós mesmos, né? Uns mais, outros menos. Começa a ser um ponto de atenção quando o atleta não consegue superar isso. Então, assim, por exemplo, tem atletas que
que perde uma competição e até a outra competição ele ainda não superou aquilo que passou. E aí ele entra na próxima competição já com aquele peso da outra e ainda tem o peso da autocobrança, e aqui agora eu preciso ganhar, começa a julgar a performance no meio da competição e acaba virando uma bola de neve. Então, tem que ter um cuidado de... o luto tem que ter um período, e essa avaliação tem que ter um período a acabar. E como é que faz isso? Com muito treino, com desenvolvimento mesmo e com autoconhecimento. Porque o erro faz parte e as derrotas fazem parte também do crescimento. E só que, infelizmente, nós temos uma cultura de que desde pequeno o erro é uma punição e a derrota é algo ruim. Ai, Amanda, mas a derrota é uma coisa boa? Não, a derrota não é uma coisa boa, mas ela faz parte do processo de aprendizado. E a gente precisa saber lidar com isso. Só que desde pequeno, e aí eu lembrei do que eu ia falar da outra resposta agora, desde pequeno a gente é punido pelo erro. E tem muitos atletas que desde pequeno os pais exigem muito e brigam muito e xingam muito quando o atleta erra, até mesmo em treino. E aí o atleta vai crescendo, vai amadurecendo e ele não sabe lidar com aquilo porque está uma carga pesada desde pequeno. Então, a gente precisa virar a chave desse atleta, e aí é um trabalho que é comum, porque muitos atletas passam por isso. É comum, eu digo, que é reversível e é totalmente treinável, né? No sentido de, não é ignorar a derrota, não ter mais frustração, ou nunca mais sentir tristeza quando se perder. Não, é saber utilizar isso como um trampolim. E saber que isso, vou me entristecer, isso tem que ter um prazo para acabar e tem que me impulsionar para o próximo. É um ponto de atenção quando eu desisto, jogo a toalha e isso fica me consumindo por muito tempo. Mas foi até engraçado, eu até fiz um vídeo, coloquei lá no meu canal do YouTube, sobre o Altobelli, né? O jornalista ele não estava nem esperando o desabafo, mas foi um desabafo ali no calor da emoção, ok. O que não pode é isso fazer com que ele se paralise, que ele não faça mais o que ele sabe fazer, que isso deixe ele tão entristecido ao ponto de acabar a carreira, acabar treino, enfim. Então, esse é um ponto de atenção. E o que fazer, como você me perguntou? Começar a desenvolver o autoconhecimento. Isso é importante. Legal. Muito bom. Excelente. Amanda, mais uma pergunta no sentido agora da questão externa, né? A gente está discutindo justamente essa questão aí e a gente sabe, o atleta, a qualquer nível, ele se frustra, né? Ele tem decepções, é normal, como você propriamente falou, mas se a gente pudesse também tecer um panorama, até que ponto a cobrança externa ela interfere na vida, né, do atleta, na mente do atleta para ele chegar ao topo? Influencia bastante para aqueles que não têm uma mentalidade desenvolvida para isso. Porque, assim, um atleta que ele é de alta performance e se mantém lá, como alguns destaques mundiais que a gente vê em todas as modalidades, eles não dão muita atenção para isso, porque eles se conhecem tanto ao ponto de saber o que eles fizeram, o que eles melhoraram, o que eles precisam melhorar, e eles têm a total consciência de que a curva deles é para cima. Eu posso não estar no meu melhor aqui agora, mas eu estou tão concentrado, eu estou tão focado aqui, naquilo que eu vou fazer, que eu sei que eu vou chegar. E eu não tenho dúvida disso. E eu não sou vulnerável à opinião dos outros. Por que eu falo tanto do autoconhecimento? Porque quem não se conhece fica vulnerável à opinião dos outros. Então, e aí é o grande ponto, que o atleta que não se conhece, ele sempre está dependendo de estímulo externo. No sentido de que estímulo externo, não estou falando só de elogio, não, ou de crítica. Eu estou falando até mesmo de cenários de jogos. O estímulo externo no sentido de, a gente ganhou, então tá tudo bem. Aí a minha motivação. Ou olha, eu entrei aqui na rede social, né, e eu vi que tá todo mundo me elogiando. Show! Aí ele enche de motivação e aí ele vai e dá o melhor.
Só que isso é muito perigoso, porque eu sou vulnerável tanto para o bem quanto para o mal. Então, se tá tudo bem, todo mundo me elogiando, e aí eu tenho motivação, eu pego e dou o meu melhor. Se virou o jogo, né? Comecei a perder, ou aconteceu qualquer coisa ali, aí começa todo mundo a falar mal e ele não tem forças para sair disso. Então, essa vulnerabilidade, através do que vem do externo, ela é muito perigosa e é necessário trabalhar. E aí, eu estendo falando mais até desse externo, porque a gente tem uma captação, nosso cérebro ele é muito, muito ativo para captar através dos nossos 5 sentidos, né? E o que mais capta é a visão e a audição. Então, se o atleta ele não está muito concentrado ali no que ele está fazendo, e agora nem tanto, por conta que os últimos jogos aí, por esse período longo de tempo, não tinha nem torcida. Mas, quando tem torcida, é um perigo, porque principalmente o goleiro, né, que está ali na frente da torcida e fica ouvindo só aquilo, muitas vezes é pouco acionado ali no jogo, né? Em muitas partidas. É um perigo essa vulnerabilidade através do externo, porque é o externo que vai determinar a sua performance. Então, se o cenário é positivo, vou bem. Se o cenário é negativo, não vou. E aí entra também o perigo que nós falamos há pouco, e é exatamente aí que entra a provocação do adversário. Porque é nessa que esses atletas que usam essa artimanha ganham. Porque, se então eu pego lá o adversário e ele está super confiante, ou os líderes, né, dos grupos, que são aqueles influenciadores, estão bem, legal. Se aconteceu qualquer coisa com o melhor jogador do time, nossa senhora, acabou, ninguém mais joga. Então é muito perigoso isso, né? Amanda, tem uma postagem sua que eu achei bem interessante, que diz assim: eu tenho muitas preocupações na minha vida e a maioria das quais nunca acontece, ou seja, o problema é criado na nossa mente, como você disse, e na verdade ele acaba nem acontecendo. Na Bíblia tem um livro de Mateus 17:20 que diz assim: e Jesus lhes disse, por causa da vossa fé pequena, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Ou seja, a gente pode fazer muitas coisas, mas na maioria das vezes nós mesmos achamos que não temos capacidade. E aí a pessoa se inscreve num concurso público, está animada, me inscrevi no concurso. Quando ela vê o número de inscritos, ela diz assim: eu não vou passar. Ora, mas eu preciso de uma vaga só. Mas a pessoa cria esse problema. Como tratar dessa questão, resolver esse tipo de problema que a gente cria? O que acontece, né? Biologicamente, o nosso cérebro, ele foi projetado mesmo com um olhar mais voltado para a parte negativa das coisas, né? Eu costumo falar que lá na pré-história, enfim, a pessoa que achava tudo bonito para o lado positivo e parava para admirar a macieira, ela era devorada por algum predador. Então, como instinto de proteção, o nosso cérebro, com a intenção de nos proteger, ele acaba com a tendência de olhar sempre para o lado negativo. Isso acontece muitas vezes até no nosso inconsciente, por não saber lidar com frustrações geradas por mim mesma. Então, eu prefiro olhar para o lado negativo e desistir. Eu aceito melhor a desistência do que a derrota. Apesar da desistência ser uma derrota, mas eu ainda posso me esconder no ao menos eu não fui até o fim. Do que falar, não, eu fui até o fim e mesmo assim eu não consegui. Às vezes isso é uma defesa também. É uma defesa de vários aspectos. Só que uma das coisas que a gente não faz também é questionar os nossos próprios pensamentos. A gente acredita muitas vezes que o nosso pensamento principal, e ele acaba sendo um ciclo, ele é uma verdade absoluta. Então, eu não vou passar no concurso porque são muitos concorrentes. E tudo bem, eu aceito isso como uma verdade absoluta e ok.
ou eu me preocupo com milhões de coisas que podem acontecer no meu dia a dia. Nossa, eu posso ser mandado embora. Nossa, mas meu chefe está bravo comigo. Nossa, e a maioria das coisas que a gente pensa não acontece. E aí a gente fica com a nossa energia toda canalizada para coisas que grande parte do tempo não vão acontecer. E aí a gente acaba negligenciando aquilo que a gente poderia colocar a nossa energia de fato para gerar resultado. Então, quando eu escrevi essa frase nesse post, foi muito mais nesse sentido, né? Da gente se questionar os próprios pensamentos, né? Da gente questionar os próprios pensamentos que a gente tem, porque grande parte das nossas preocupações, elas não passam de imaginação e pensamento na nossa mente. Muito bom. Gente, ó, eu falo Excelente. tanto, gente, eu falo tanto que eu até esqueço a pergunta que vocês fizeram. Se eu comer alguma bola, aí vocês me avisam. Por favor, eu retorno. Não. Tudo certo. Tudo certo. E colocações. Me empolgo aqui falando e aí não respondo o que você perguntou. Se eu comer essa bola, você me fala. Não, mas respondeu sim. Sim, respondeu. Bem respondendo e deixando bem claro para a galera que está em casa, né? Deixando, assim, todas as lacunas preenchidas para a galera pensar muito bem acerca das suas concepções. A minha próxima pergunta, Amanda, é justamente sobre um tema que a gente não podia deixar de falar aqui, que são as redes sociais na vida da galera, né? As redes sociais, de fato, elas também trazem um determinado impacto, assim, nos atletas, sem dúvida, atualmente. Tanto é que quando você olha para grandes nomes assim se colocando, a gente vê pouca atividade deles nas redes, assim, não é aquela cara que aparece direto, assim, né, e tal, tá ali e tal, para receber crítica e tal. Então, até que ponto as redes sociais elas podem prejudicar a vida de um atleta de ponta, por exemplo? Uma das coisas assim, quando eu começo a atender um atleta, e até já teve uma matéria que eu fiz, acho que no estado de São Paulo, no jornal, falando sobre isso, né? Sobre o impacto das redes sociais na vida do atleta. Quando eu começo a atender o atleta, ou seja, que a gente ainda está no início desse processo de desenvolvimento, é importante que, enquanto ainda não esteja muito consolidado, o atleta se afaste mesmo em períodos mais conturbados, por conta da distração, porque muitas vezes a rede social ela acaba atrapalhando o sono do atleta, que é algo que é importantíssimo. Porque o atleta acaba vendo muita coisa que ele não está preparado para ver, e por aí vai. Mas depois de um certo tempo, eu não acho que o atleta ele tem que eliminar todas as coisas que pode atrapalhar a performance dele. E aí eu vou falar o porquê que eu penso assim. Porque isso é a maneira mais fácil. Só que, infelizmente, ou felizmente, enfim, não são todas as coisas que a gente pode evitar. Porque houve essa evolução muito grande, né? De rede social, de tecnologia, tudo isso. E por quanto tempo você vai conseguir evitar uma rede social? Ou você não tem que se preocupar com o que está ali na rede social que pode te prejudicar, no sentido de você tem que estar com a mente blindada. Então, o trabalho é para que você esteja com a mente blindada. Porque a partir disso, as coisas não vão ter o efeito que tem negativamente. Então, nem a rede social, e nem a torcida, e nem nada. Porque senão a gente começa a blindar e tirar muitas questões do atleta, mas a gente precisa ensiná-lo a contornar essas questões, né? E aí eu estou falando em relação à pressão de rede social, tá? A contornar isso, porque senão hoje é a rede social, tudo bem, eu tiro a rede social, mas amanhã são os torcedores que invadem lá e param o ônibus, e aí eu não consigo tirar isso. E aí isso me atrapalha o meu desempenho. Então, no começo, enquanto o atleta ainda está vulnerável emocionalmente, é importante que tenha esse afastamento para que não tenha distração, para que os comentários negativos não impactem, né, negativamente. Mas depois, quando você está já em passos avançados desse desenvolvimento, é importante, isso não vai fazer diferença.
porque uma hora ou outra você vai se deparar com crítica. Então, você tem que trabalhar a sua mente para que isso não faça diferença, sabe? Amanda, quando eu fazia minha graduação de Direito, tinha um professor nosso que ele fazia a prova oral. E aí, quando era o dia da prova oral, eu tinha um problema. E aí, eu vou fazer a pergunta referente a isso. A nervosismo e ansiedade. Qual era o meu problema? Não era nervosismo. Porque eu estudava, eu estava tranquilo com relação à prova. Só que eu ficava ansioso para fazer logo a prova oral. E o meu nome é Maurício, a turma é grande, eu ficava lá até chegar no M. Até chegar no I. Aí o que é que acontece? Eu moro em Penedo, viajava até a cidade de Arapiraca, 1 hora de viagem, aí eu tinha que esperar os meus colegas fazerem a prova, e lá para o final da aula, chegava a minha vez. Aí o que é que eu fazia? Dizia o professor, me chame primeiro. E aí os meus colegas que estavam à frente, que gostavam da mudança, porque eu acho que eles não tinham estudado, talvez, né? Não queriam fazer logo. E eu ficava ansioso de fazer logo. Enquanto eu não fizesse, eu ficava ansioso. Então, como controlar essa ansiedade e o nervosismo também das pessoas? Eu vou me aprofundar na resposta, como sempre, para explicar o que acontece no cérebro nesses momentos, tá? O que acontece? Eu vou falar de 2 partes do nosso cérebro que trabalham, que são as mais intensas nesse caso, né? Uma que fica bem logo aqui atrás da testa, que chama-se córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal, ele é a nossa parte consciente. Ele é o nosso consciente. E nós temos a amígdala, que é a amígdala cerebral, que ela é o centro lá que é acionado em casos de medo, de ansiedade, de estresse. Para o nosso corpo, biologicamente, é muito importante a sobrevivência. Então, o nosso corpo ele trabalha para nos manter vivos, né? Para que a gente sobreviva. E quando a gente tem qualquer pensamento de ansiedade, o nosso corpo encara isso como um alerta de perigo. Então, essa parte que eu falei, que fica logo aqui atrás, a amígdala, ela é acionada. A partir do momento que a amígdala é acionada, ela prepara o nosso corpo para luta ou fuga. A gente fica apto e preparado a lutar, porque o corpo está vendo isso como um alerta, a ansiedade está sendo acionada como um alerta ali de perigo, algo que você precisa combater. E quando a amígdala é acionada, ela simplesmente inibe a parte do córtex pré-frontal, que é a nossa parte consciente, que é a nossa parte onde eu estudei, onde eu tenho a consciência de que eu sei, de que eu não preciso ficar ansioso, que eu vou saber responder. Quando essa parte ela é inativada temporariamente, vamos dizer assim, aí nos dá esse período de branco. A gente, esqueci, deu branco, não sei fazer mais nada, não sei fazer nada. Justamente por conta disso. A gente está usando uma parte mais primitiva do cérebro, e aí o nosso córtex pré-frontal, que é o nosso consciente, ele está ali temporariamente com a função dele comprometida. Quando as pessoas falam do controle emocional, eu até faço um vídeo, o controle emocional ele não existe. Você vai ter a emoção, mas você vai trabalhar com a inteligência emocional. E aí entra também até a parte de confrontar os seus pensamentos. Mas por que eu preciso ser antes? Não, vai dar tudo certo, eu vou tomar aqui meu café, vou fazer minhas coisas, eu vou chegar um pouco mais tarde. Que é o quê? É você deixar e manter a sua parte consciente do cérebro tomando conta da situação. Porque a ansiedade, o estresse, o nervosismo, o medo de errar, o medo de tirar uma nota baixa, ele vai acionar a amígdala cerebral muitas vezes e vai inativar o seu córtex pré-frontal. E é aí onde você tem que sobrepor a sua parte consciente e ter inteligência nas emoções que você está sentindo em relação àquilo, para que você consiga executar aquilo que você sabe. Então, isso é um treino, né? É um treino onde você coloca a sua inteligência emocional, que é a sua parte consciente, acima das suas emoções.
isso é treino, né? Isso é com treino, é com acompanhamento, é com tudo isso que a gente consegue desenvolver. Senão, é muito fácil as nossas emoções tomarem conta das nossas atitudes. E de repente você está tão nervoso que você nem lembra mais por que você está nervoso, você só está sentindo nervoso, medo, aí acabou. Você nem está lembrando por quê. Porque se você parar e falar conscientemente, você sabe que você estudou e não há razão para aquilo. Mas, quando você não tem a inteligência emocional desenvolvida, você acaba deixando aí as suas emoções sobreporem a sua parte consciente do cérebro. É isso que acontece. Interessante, hein? Muito bom, muito interessante. Amanda, recentemente, depois de um jogo da Copa do Brasil, né, torcedores santistas, é um caso específico, né? Eles cercaram o carro de um atleta, né? E isso gerou muito temor, porque eles ameaçaram ele de morte. Foi até o Diego Tardelli, que acabou de chegar no clube, nem jogou direito, e aí foi atribuído uma culpa, né, assim, a ele. E, tipo, o torcedor excede, às vezes, né, ou muitas das vezes aqui no Brasil, os limites dessa questão. Mas como é que fica, talvez, a cabeça do atleta? Porque ele foi para as entrevistas, ele até falou que não, continua no Santos, é um clube grande e tal, mas até que ponto esse tipo de ação, esse tipo de pressão, ele acaba prejudicando o atleta extracampo? Até que nível isso pode, por exemplo, piorar sua atuação dentro do campo e até mesmo largar o clube, né? Porque acho que daqui para frente o Diego não vai ser o mesmo, né? Sem justificativa alguma, é claro, né? A gente não apoia nenhum tipo de violência, que cobre de outras maneiras, né? Mas as pessoas não têm ideia do quanto isso pode prejudicar a mente de algum atleta. E nesse caso específico, eu gostaria de saber o que é que pode, de fato, acontecer numa sistemática de pressão como essa, Amanda. Com certeza, né? O torcedor agindo ali por pura emoção, né? A gente sabe que o futebol é o esporte da emoção, mas muitos ali acabam atrapalhando e deixando aí sequelas, vamos dizer assim, né? Que são fortíssimas no atleta. Você imagina só uma pessoa normal, assim, normal eu digo, né? Com outra profissão, qualquer outra profissão, que sai do seu trabalho ali, que tem a sua autocobrança, que está desempenhando o seu melhor, que está fazendo o melhor que pode, sai do seu trabalho com a pressão de chefe gritando, ou os colegas de trabalho ali tudo em cima, trazendo ali para um paralelo, fazendo um paralelo para o que os próprios torcedores vivem, né? Que trabalham de outras maneiras, com outras profissões. É muito ruim, isso acaba... Se o atleta ele não tem ali um emocional forte, acaba tendo consequências, sim. E o tempo para se apagar isso, e o tempo para a retomada disso, que acaba sendo o fator chave, né? Porque o quanto antes o atleta der a volta por cima, o quanto antes o atleta superar esse tipo de situações, melhor para ele. Mas, infelizmente, alguns aí levam tempo e muitas vezes acaba, como você falou, né? Tendo que sair dali, a fuga, né? Então, eu vou buscar a fuga de sair disso, de sair do clube ou de qualquer outra coisa para não ter que lidar com isso, porque eu não sou capaz de suportar. Então, é muito perigoso e muito delicado, né? É uma situação delicada, mas que o atleta que trabalha tem um fortalecimento mental, ele consegue lidar com isso com mais facilidade, com certeza. Amanda, as pessoas sempre estão buscando altos rendimentos nas suas vidas profissionais. A cada dia o mercado exige mais e a luta é tremenda com relação a isso. Mas quanto saber o limite para descansar a mente? Porque vai chegar um tempo em que a mente precisa de um descanso. Não é uma máquina que vai trabalhar direto sem parar. Quando a pessoa detecta, olha, chegou o momento de eu descansar um pouco, porque está demais. Inclusive, a gente vê aumentos significativos de burnout por conta disso, né? Então, é um ponto de fato de atenção. Só que muitas vezes as pessoas acabam negligenciando as coisas mais simples que tem. No sentido, e aí eu vou falar aqui uma delas, que é uma das coisas mais importantes
para todos nós, grande parte da população tem problemas sérios em relação a isso. Eu estou falando do sono. Então, é importante, como eu falo, não há nenhuma célula do nosso corpo que não é prejudicada por uma noite mal dormida de sono. E aí, muitas pessoas não prezam pela qualidade do sono. Isso é um perigo, porque o nosso cérebro, ele é muito afetado com a falta de sono. A concentração, o cansaço, o descanso do cérebro está no sono, principalmente. Então, é importante cuidar do sono, ter uma noite de qualidade, prezar por uma boa noite de sono. Mais do que horas dormidas, é a qualidade de como dorme. Tem várias técnicas, várias coisas que podem ser feitas de maneira natural para melhorar a qualidade disso. Uma outra coisa, o nosso cérebro, ele precisa sempre de estímulos novos. Então, é importante que a gente faça coisas novas para estimular o cérebro a novos desafios, coisas diferentes. Aí eu estou falando da neuroplasticidade, momentos sociais, e tem alimentos também que a gente pode até evitar comer, podem ajudar o cérebro a atrapalhar, enfim. E não só burnout, né? A gente vê hoje também um número alto em pessoas depressivas, mas a depressão ela começa no intestino muitas vezes. A maior parte dos diagnósticos de depressão são por distúrbios no intestino, através do que você come, o estresse, enfim. Então é muita coisa, mas se eu pudesse deixar apenas uma dica para as pessoas, seria para cuidar do sono. Então, ajudar o cérebro através das suas noites de sono. Isso já é um grande avanço. Essa dica, inclusive, é para mim, porque não durmo mais do que 6 horas diariamente, no máximo 6, e às vezes 5. Se você dormir bem essas 6 horas, menos mal. Mas agora tem gente que acorda à noite para ir no banheiro, e tem gente que acorda no meio da noite e pega o celular e não dorme mais, e tem gente que demora a pegar no sono, e quando pega no sono é aquele sono agitado. Então, é importante cuidar das horas de sono. É importante cuidar do sono não só para o cérebro, mas para o corpo também. Até os atletas, né? A recuperação muscular, para quem quer ter hipertrofia, para quem deseja emagrecer. Se não dormir bem, não emagrece. Se não dormir bem, não hipertrofia. Se não dormir bem, o cérebro não descansa. Não aprende, prejudica a memória. Então, tudo é muito voltado através de uma boa nutrição. Muito bom. Esclarecimento, tá vendo aí, Maurício? Vamos começar a dormir, cara. Vamos começar a dormir aí. É legal. Começar a dormir e dormir bem. Por incrível que pareça, Eu durmo até que durmo bem. Agora sim, 6 horas no máximo, mas eu durmo bem. Mas acorda bem? Acorda disposto? Acorda tranquilo? Tá tudo bem. Quando eu durmo 5 horas, eu acordo cansado. Tem que dormir bem. Precisa dormir bem, pois é. Eu vou para outro ponto específico, Amanda, aproveitando justamente todo esse questionamento aí feito e bem abordado por ti. Eu vou perguntar um pouquinho mais sobre a questão da arbitragem, né? Eu não sei se você recebe bastante a questão de árbitros dentro da perspectiva brasileira, mas é uma das profissões hoje mais difíceis, sem dúvida, dentro do futebol, com tudo que está acontecendo. A tecnologia a seu dispor, mas a gente tem muitos problemas ali com a questão da tomada de decisão, ali aquele automático, né? E o que é que, se a gente procurasse entender o que de fato tem transformado ali os árbitros do Brasil hoje, o que é que tem acontecido, Amanda? É excesso de pressão? O que é que de fato significa para que eles tenham decisões equivocadas? Eu vi recentemente aí um árbitro que esqueceu até os cartões, sabe? E é um check-out muito simples. E aí o cara disse assim, não, mas é um check-out simples, mas ninguém sabe o que estava acontecendo na mente dele, enfim, né? Não tem uma justificativa, mas
Seria pressão, Amanda, isso? O que é que a gente poderia classificar nos hábitos do Eu Brasil? acho que a pressão ela influencia bastante, sem dúvida alguma, né? E eu acho que não só a pressão que aumentou aí também com essa questão do VAR, mas a autonomia também, né? No sentido de que é aquela vigilância do que você está dizendo e a sua capacidade colocada à prova a todo tempo. Então, a todo tempo pode rever o que você apitou e todo tempo ali você, foi gol, foi não é, pênalti, não é, e ali já vai na hora, e aí você fica, tira um pouco também a sua autonomia do que você está fazendo, né? Tipo, não, eu sei que não, mas aí tem que voltar atrás. E é o atleta pressionando, Eu acho que é um pouco de tudo, né? Não só a pressão, mas claro que a tecnologia ela vem para ajudar, mas muitas vezes ela acaba aí escorregando nesses outros aspectos, né? Acho que a pressão em cima do árbitro também é muito grande, e a pressão que vai nele é de todos, né? É de todos. Desde os dirigentes até os torcedores, os próprios atletas, é pressão de todo lado, né? Então, e dele mesmo também, aí tem o VAR para confrontar a decisão tomada, tem todo mundo ali já na hora, porque antes ainda passava-se um tempo até questionar, de fato, agora é tudo ali na hora, pô, já errei então, errei aqui, e acaba atingindo, assim, acho que a pressão é um grande fator, sem sombra de dúvida. Amanda, eu vou fugir um pouquinho desse assunto. A Amanda recebe uma carga muito grande porque, de acordo com a sua profissão, são vários problemas, as pessoas conversam com você. Eu não estou conseguindo te escutar. Certo. Tá dando uma interferenciazinha aqui no Instagram, eu acho que é algum problema aqui no Instagram, eu vou tentar falar mais alto, certo? Não, é que tá falhando mesmo, eu não entendi, desculpa. Certo. A Amanda Pessoa, ela é uma mãe, tem uma família, mas, de acordo com a sua profissão, você recebe uma carga muito grande. São muitos problemas, as pessoas conversam com você, passam os problemas que ela tem, e você tem que ser uma mulher forte, inteligente, para ajudar as outras pessoas. Só que a Amanda não é um robô. Então, de onde vem essa força para ajudar as pessoas e seguir a sua vida sempre em frente? Olha, todo mundo acha que a gente é um robô, né? Que eu não fico entristecida, que eu não tenho esses momentos de nada. Mas aí eu vou te falar duas coisas. Vou até filosofar um pouco, né? Se eu não me estender, não sou eu. Mas durante muito tempo eu me questionei no sentido de qual que é a verdadeira missão que nós temos, né, na vida. E eu vejo que hoje grande parte das pessoas elas vivem atrás do seu próprio sustento, né? Então eu acabo com a minha saúde porque eu quero trabalhar atrás do meu sustento e a vida acaba se girando em torno disso. Por muitos anos eu sempre me questionei em relação a isso, até que eu encontrei o meu propósito, que é ajudar pessoas. Então é claro que é o meu sustento também, minha vida gira em torno do meu sustento, mas eu olho em primeiro ponto o quanto que eu posso fazer com que a vida da pessoa seja melhor. E aí, mediante tudo isso, a minha força vem de um único lugar, que é de Deus, de um único ser. Eu acredito muito em Deus, e eu acredito muito nessa capacidade que Ele me deu, nesse discernimento que Ele me deu de procurar uma profissão onde eu pudesse fazer as duas coisas, né? Cumprir com a minha missão, eu acredito que é ajudar as pessoas de uma certa forma, ajudar com que as pessoas se conheçam, se descubram, que sofram menos, porque a vida pobre, né, é puxada, como eu falo, a vida bate como ninguém. E ajudá-las a passar por isso de uma maneira que ela enxergue de uma outra forma, me satisfaz muito. E aí a minha bateria eu recarrego através da minha fé e através de Deus. Então, claro que é difícil, é puxado também. Sou ser humano como todo mundo, faço acupuntura, faço yoga, uso óleo essencial, medito, leio a Bíblia,
Então eu tenho que, como eu falo, todos os dias quando eu acordo, eu procuro colocar minha armadura, porque eu sei que o dia vai ser de batalha. Mas eu tenho muita fé e sei quem está comigo. Então, vai ter batalha, sim, mas que no final a gente vai sair por cima, porque a intenção é boa, né? E aí eu tenho os profissionais que eu confio também, que acabam me ajudando a discutir. É mais ou menos isso. Realmente, com Deus, nós iremos vencer todas as batalhas que vêm na nossa frente. Com certeza. Ele é capaz de todas as coisas. É ele que está comigo na batalha diária, sem dúvida alguma. Perfeito, muito bom. Eu vou justamente para a minha última pergunta, na verdade não é uma pergunta, mas sim um pedido, né? Justamente para que você possa, Amanda, a gente recebe muitos jovens aqui no nosso programa, né? Todas as segundas e sextas-feiras, e eu queria que você deixasse uma mensagem para essa juventude, né? Que passa por tantos problemas de ansiedade, de cobrança por resultados, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem para essa galera bacana, para elas seguirem seus caminhos sem essa pressão. Eu sou professor também e lido diariamente com esses problemas. Então, às vezes é muito difícil porque você vê assim, tipo, você se coloca no lugar deles, né? Pode ser meu filho, pode ser minha filha. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para essa juventude assim, para ela olhar o futuro com uma perspectiva diferente e jogar fora aquele medo que às vezes trava de ele chegar mais à frente, de progredir mais. Às vezes eu costumo falar que parece que o mundo todo foi projetado para dar errado. E tem momentos que a gente sente isso, né? Que tudo vai dar errado, então o dia já começa dando errado. Ou eu não fui bem no treino, aí minha mãe briga comigo, ou acaba atrasando, não tem dinheiro. Tem horas que a gente olha ao nosso redor e parece que tudo foi projetado a dar errado. E cabe a cada um de nós fazer com que isso dê certo. E apesar de ser muito duro, a gente só consegue fazer isso de uma forma, que eu acredito que é com leveza. E no final das contas, a gente busca muitas vezes controlar o que nós não controlamos. O que a gente de fato pode controlar, a gente deixa à deriva. Então, para todo mundo que passa por isso, eu acho que o recado que eu deixo é: primeiro ponto, faça ser leve. É a leveza que vai fazer com que você consiga atravessar a dureza, vamos dizer assim, o peso. E o segundo ponto, controle o que está de fato no seu alcance, que são os seus pensamentos e as suas ações. Mais do que você pensa, a forma com que você age. Porque no final das contas, o que vai fazer a diferença é o quanto você resistiu e o quanto de batalhas que você superou e venceu. Então, não desiste. Continue, por mais difícil que seja. Faça ser leve, que é pesado. Só depende de você. Amanda, seguindo essa mesma linha do Arthur, na verdade também não é uma pergunta, mas seguindo essa linha do Arthur, é evidente que nem todas as pessoas, no momento, elas têm condições de procurar uma profissional capacitada como é você, no seu caso. As pessoas até querem, até gostariam, mas no momento pode ser que a pessoa esteja com algum problema e não possa procurar um profissional do seu nível. Qual seria a dica que você poderia dar para que a pessoa dê o primeiro passo assim, de aumentar sua autoestima e dar um passo assim, para melhorar a vida dela? Tá. Aí a gente precisa ter alguns pontos, né, de atenção. O primeiro deles, dormir bem, como eu já falei. Então, uma chave de segredo. Segunda coisa, aprenda algo novo todos os dias. Aprenda algo novo todos os dias. É o segredo para você manter o seu cérebro ativo, jovem, saudável. Terceiro ponto, cuide das pessoas com que você convive.
sentido de cuidar do próximo, no sentido de ensinar o próximo aquilo que você aprende, no sentido de se manter atento às pessoas que você convive, se elas mais te ajudam ou mais te atrapalham. Esse é um outro ponto. Procure o seu ponto de equilíbrio, seja ele qual for. Procure a natureza. A gente acha que não, mas as receitas lá atrás da nossa avó, que fazia o escaldapé na água quente, que pisava descalço na grama, a gente acha que nada disso faz efeito, pelo contrário. Nos momentos que você puder, faça isso. Isso vai ajudar a evitar mais pesado do corpo, o escaldapé ajuda a relaxar, tudo isso. E assim, né, para quem acredita, tenha a sua fé, seja lá qual for. Procure um momento de meditação, você com você mesmo. Olhe para si, comece a se entender. Nem tudo, ou melhor, a gente não consegue vencer as batalhas se a gente estiver na mesma sintonia que elas. A gente precisa sair disso, e a gente só consegue fazer isso quando a gente tem calma e tranquilo. Muito bem, Amanda. Com isso, a gente encerra a pergunta. Eu tinha até lá, só que a gente não vai abordar o tempo, porque já são 10, 22 e 17. Então, eu peço a vocês que façam suas considerações finais. Gente, eu tô por fora, né? Porque para mim o momento da live era só de 1 hora mesmo. Eu tô até surpresa que tá passando mais de 1 hora e tá tudo bem. Dá umas coisas na casa que passar de 1 hora agora sem então, eu tô surpresa, eu já tava até estranhando. Mas enfim, acho que toda vez que eu posso falar um pouco do meu trabalho, né, de certa forma ajudar as pessoas, é um momento que eu fico muito satisfeita e muito feliz, de verdade. Então, eu só tenho a agradecer pelo convite, de fato, por terem me procurado, enfim, gostado do meu trabalho. Eu espero muito ter contribuído com cada um aqui que nos assistiu. Agradeço de coração a vocês. Enfim, é isso mesmo, gente. Muito obrigada. Uma boa semana para todo mundo. Fiquem com Deus. Cuidem da mente, que ela é um dos nossos maiores recursos. Arthur Vasconcelos, suas considerações finais. Agradecer a todo meu amigo Maurício Barbosa. Travou um pouquinho agora. Travou. E dizer que sexta-feira que vem. Agradecer a todo mundo que está em casa, a vocês também aqui presentes. E dizer que sexta-feira a gente está aqui de volta, se Deus quiser, se Deus permitir. Boa noite a todos. Amanda, quero agradecer a você pela sua gentileza, ter aceitado o nosso convite desde o primeiro momento, todo mundo. E quero dizer também que você trouxe bastante aqui na nossa live. Você demonstrou muita inteligência, muita serenidade, e foi muito bom para quem teve essa oportunidade. Ela fica gravada, que não pode ver ao vivo. Parabéns, que Deus abençoe mais o seu trabalho, Amém. a sua vida pessoal, continue seguindo assim, fazendo todos os nossos passos que a gente faz. Então, ele abençoe grandemente. Obrigado, Amanda. Obrigado a todos que estiveram conosco. Estaremos aqui na sexta-feira com mais um Pitaco da Bola. Tchau, Se vocês gente. não viram aqui no Pitaco, vocês ficam comigo. Valeu, Amanda. Tudo de bom para você. Tchau, tchau.